Muito bem, minha gente, estamos de volta com mais um podcast Top TV. Aqui ao meu lado, Marcelão. Marcelão. Boa noite, boa noite. Marcelão ou Marcelinho, hein? Boa noite. Devagar. Hoje o Marcelo tá para poucas conversas, porque ele pegou um resfriado como todo mundo. Acho que todo mundo pegou esse resfriado, mas quem não pegou resfriado, quem está com energia total, quem está com, sabe, com aquele gás todo, meu amigo, pastor Charles Smith. Que nome bonito, hein, meu pastor? Rapaz, Deus é bom, né? Em todo tempo, né? Mas muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, né? Ô Charles, obrigado. Eu já faço, na verdade, esse convite para ele. E as agendas nunca batiam, né? Você tá outro dia, nós marcamos, inclusive, na semana passada. E aí ele, Regis, hoje eu tenho que pregar, hoje eu tenho... Na hora que você quiser, então, que quem manda é você. E como é que é isso, né? Quer dizer, a dedicação tem que ser sempre e total, pastor? Rapaz, o sacerdócio, na verdade, é uma dedicação, é um projeto para a vida inteira, né? Você tem uma responsabilidade muito grande, Sim. Porque você tem que ser uma fonte de inspiração para aquelas pessoas que estão do seu lado, né? Como Jesus Cristo foi e ainda é, né, através dos séculos, a maior inspiração que a gente pode almejar nessa vida. Então, vida de pastor é parecida com vida de médico. Agora, aí vem a pergunta, e o Marcelo acho que vai falar muito também, porque, inclusive, sua família toda é evangélica, né? Você é o único desviado da história aí. Você não fica falando que... Não, eu não sou desviado, não, rapaz. Você me complica aí, né? Mas, tirando a brincadeira à parte, quando surgiu, quando aconteceu a revelação para você e você falou... Porque eu sei que a sua vida é estar ali, é a pregação, é estar com os irmãos, é conduzir espiritualmente a vida daquelas pessoas. Quando foi isso, Charles? A minha história, ela começou quando eu tinha 12 anos. Foi a primeira vez que eu tive contato, né, com o que a gente chama de profecia na Bíblia. E uma pessoa, né, Deus usou essa pessoa para falar comigo, o Senhor disse que tinha um chamado para mim. E olha que coisa interessante. Aos 12 anos eu respondi que eu aceitava o chamado, mas eu gostaria de primeiro ter uma profissão para que ninguém dissesse que eu me transformei num pastor porque eu não dei certo em outra coisa na vida. E Deus honrou esse meu pedido. Eu concluí o ensino médio, né? Eu me graduei em engenharia florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Passei 22 anos em sala de aula, né, lecionando aqui em Valadares, Viçosa, até que Deus me colocou na parede e falou, agora eu já deixei você fazer o que você queria. Então agora você tem que atender o meu chamado, né? E eu já estou indo para 22 anos como pastor da Igreja Batista Shalom aqui na ilha. Inclusive não casou. Ainda não. Não, mas não era o momento? Ou você acha que esses 20 anos, né, quer dizer, era para dedicar mesmo, e era um momento, e ainda é o momento seu, ou tudo ao seu tempo? Eu acho, rapaz, que ser solteiro é uma graça que Deus dá, né? Amém. É uma graça que Deus dá. Existem pessoas que se sentem bem, se sentem com... A palavra solteiro, na verdade, ela significa inteiro. Sim. Né? Eu creio que você tem que ser uma pessoa muito bem resolvida e feliz quando você é solteiro, para depois você estabelecer e construir uma família. Mas eu não descarto a possibilidade, não. Eu ainda estou como o apóstolo Paulo. Né? Diz que o solteiro se dedica às coisas de Deus, né? E o casado vai dedicar à sua família. Então, mas nós estamos aí no páreo, né? E como é que fica isso, né? Quer dizer, o tempo ele é integral. Como é que é o seu dia a dia, a sua rotina? Porque, como eu te falei, um dos motivos de te trazer aqui, né, eu conheço o seu trabalho, conheço a sua dedicação. Ele é integral hoje, é full time mesmo? Como é que funciona? Como é que é o andar do seu dia ou da sua semana? Meu último ano, né, trabalhando na área da educação foi 2016. Já se vão 7 anos. Isso, eu ainda lecionava, dava aula no Genoma, né? Eu trabalhei 11 anos no Genoma. E aí chegou a hora de poder abraçar o ministério em tempo integral e de lá para cá eu me dedico. Mas posso dizer para você que a gente tem muito serviço, viu? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas pensam que um pastor é só aquela pessoa que está segurando o microfone na frente da igreja. Mas tem os bastidores, né? São aquelas pessoas que você tem que estar acompanhando, que enfrentam os reveses da vida. Muitas vezes nós também temos que ajudar na pessoa conseguir um trabalho, um emprego. A pessoa chega, um pai que fica desempregado, alguém que está precisando, e a gente ajuda nisso aí.
Então, assim, a seara, dizia Jesus Cristo, que ela é grande, poucos são os trabalhadores. Então, a obra de Deus, ela requer mais pessoas, porque a gente não faz a obra de Deus sozinho, né, Regis? Deus não criou a gente para a gente ser isolado. Nós somos seres sociais, nós somos criados com o objetivo de trabalharmos juntos, em equipe. E é muito bom quando Deus te leva onde Ele quer te levar, sempre na companhia de pessoas que têm a mesma visão, né? E eu quero deixar claro aqui que eu sou muito grato, rapaz, porque Deus me levou muito além do que eu poderia imaginar, sabe? Deus, Ele é Deus que faz isso na vida de quem aceita o seu chamado, né? Então, Deus me deu a possibilidade de estudar, de trabalhar, de construir aí uma carreira como professor, como educador, e hoje, desde 2017, eu me dedico tempo integral para a igreja, para o ministério. Qual foi? Sim. O bom pastor dá a vida pela sua ovelha? Marcelão, quem disse isso foi Jesus falando acerca dele. Eu acho que a gente não pode levar isso ao pé da letra, porque a gente vê muitos pastores que se dedicaram demais à igreja e foram negligentes com a sua família. E o seu primeiro ministério é a sua família. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele escreve que quem não cuida dos seus, da sua família, não é capacitado para cuidar da família dos outros, né? Então, assim, eu gosto que quando Jesus falou isso, ele estava falando acerca dele, que o verdadeiro, o bom pastor, que é ele dá a vida pelas ovelhas, né? Deixa as 99 para buscar uma perdida, né? E outra, né? Eu acho que todos nós enfrentamos dias maus, dias sombrios, né? Quando a gente questiona muitas vezes o nosso chamado também. O Regis está aí da área da comunicação. Eu vi ele falando isso, né? Que quando ele pensou na aposentadoria prévia dele, arrumaram mais um serviço para ele. E a vida da gente é assim, né? Eu creio que Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele capacita esse alguém e Ele vai agregando habilidades que até então a gente não tinha, né? A igreja cristã hoje, principalmente no Brasil, eu acho que o Brasil é mais dentro dessa parte, porque eu vejo muitos fazendo ação missionária em outros países. Mas a igreja cristã hoje no Brasil, ela trabalha muito o lado social, né? É uma parte que o governo acho que deixa um pouco a desejar, não na área financeira, eu disse na área psicológica, na área, igual você falou que tem que ajudar um pai de família que está desempregado, uma pessoa que está ali passando uma dificuldade financeira, então a igreja ela chega e abraça as pessoas, né, os servos de Deus cristãos que estão ali dentro desse contexto. Eu acho que isso dá um refrigério na alma de cada um que frequenta, né, que está ali dentro da igreja, ele buscando essa solução, e às vezes ele lá fora ele não encontrou, mas Deus encaminha ele para o lugar certo, onde ele encontra aquele refrigério ali. É dentro disso aí mesmo ou eu tô... Eu acho assim, sabe, o papel da igreja... O governo não reconhece isso, mas a sociedade sabe do trabalho que a igreja desenvolve. Porque a igreja trabalha com quem a sociedade muitas vezes renega. A gente tem, né, nós temos muito trabalho missionário com prostitutas, com alcoólatras, viciados em drogas, né? A igreja, ela no geral, ela presta um trabalho social que eu acho que é imensurável. Não dá para a gente poder estabelecer aqui nenhuma nota, né? Porque o que seria da sociedade se não fosse o trabalho que a igreja exerce? Porque, na verdade, o evangelho ele vai muito além de você anunciar a palavra de Deus. O evangelho envolve todas as áreas da nossa vida. Eu não posso, por exemplo, pregar o evangelho sabendo que a pessoa tem fome, porque a necessidade imediata dela é o alimento sólido, né? Para depois ela receber a palavra. Sim. Então, eu acho assim, hoje nós percebemos que o que seria da sociedade se não fosse o trabalho realizado pela igreja. E aí, quando eu falo igreja aqui, né, gente, eu tiro o chapéu, isso vai para a igreja evangélica, para a igreja católica, que faz um trabalho muito bonito com as pastorais, né, pastoral carcerária, pastoral da saúde. Então, eu vejo assim, existe uma importância. Jesus disse que a igreja e o cristão, ele tem que ser um sal que tempera. Porque se não tiver sabor, só presta para ser pisado pelos homens e ser jogado fora. Então, assim, é muito bacana a gente ver isso, né? A função social que a igreja desempenha. Várias entidades hoje, né, cristã, evangélica e outras denominações, muitas delas não divulgam, mas elas prestam esse lado social aí, que é ajudar o próximo. Nós vamos vendo agora esse problema imenso que está tendo no Rio Grande do Sul,
quantas entidades que não se declararam e nem mostrou para a imprensa ou para quem quer que seja, mas estão ajudando esse pessoal lá. Ou seja, o Brasil em si abraçou o Rio Grande do Sul, e seja cristão, católico, umbandista, espírita e tal, todos eles abraçaram aquela causa. Isso é um verdadeiro sentimento cristão pela vida do próximo, né? Solidariedade, né? Solidariedade. A gente precisa exercitar a solidariedade. Eu acho que Jesus falou uma coisa, que a verdadeira caridade ela é feita no oculto. O que uma mão faz, a outra não pode tomar conhecimento. Porque a gente confunde muito solidariedade com marketing pessoal. Não adianta eu ajudar uma família necessitada e tirar uma selfie com ela. Isso aí, na verdade, é para humilhar. Né? A verdadeira caridade a gente faz no silêncio. A gente não pode fazer alarde daquilo que nós fazemos. Então, hoje existe muito marketing pessoal. Mas eu acho bacana que essa tragédia no Rio Grande do Sul mostra o quanto o nosso povo é um povo solidário. Inclusive, eu vi uma pessoa dizendo que o Rio Grande do Sul, hoje, nesse exato momento, ele não precisa mais de alimento, de água. Eles precisam de oração. Porque a destruição foi muito grande. E recomeçar, gente, é sempre mais difícil do que começar, né? Agora, falando um pouco sobre essa questão de ser, na verdade, solidário, de participar da comunidade, da sua comunidade especificamente, né? Teve algum fato que te emocionou como ser humano, te marcou como ser humano, alguma coisa que estava acontecendo com alguém da igreja em si, né? Quer dizer, foi assim, puxa vida, isso que te impactou realmente nesses 20 anos? Ô Regis, tem muita coisa. Eu fico muito satisfeito, por exemplo, quando você está ministrando a palavra de Deus e a gente não sabe a razão por que a gente está ministrando, mas quem está ouvindo sabe. Recentemente eu fiz uma ministração sobre o rei Manassés. Manassés foi um rei que aprontou tudo que você puder imaginar que a Bíblia condena. Mais do que Salomão? Muito mais. É mesmo? Nossa Deus, ele envolveu com tudo que a palavra de Deus condena. Mas houve um momento em que ele foi levado como escravo. Né? Naquele tempo dele, a gente está falando do século 7 a.C., era o império da Síria. E ali diz que quando ele foi levado como escravo, e eu digo que o pecado muda o status da gente muito rápido, porque ele era um rei, ele era jovem, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, né? E ele deu as costas para Deus, mas Deus nunca desistiu dele, porque Deus não desiste de ninguém. A palavra diz, né, Ezequiel, lá, capítulo 18, versos 31 e 32, que Deus não toma prazer na morte de ninguém. Deus, ele tem o desejo de salvar todos nós. Porque a nossa maior luta, Regis, é o pecado. O pecado é que trouxe toda a dor, todo o sofrimento que a gente enfrenta. E eu ministrando sobre isso, eu falei para as mães, para os pais, porque Manassés foi criado dentro da igreja. Né? E uma pessoa, quando ela se desvia do caminho do Senhor, ela faz coisas que ela não fazia anteriormente. Jesus conta isso e ele diz, né, que a pessoa, quando ela se desvia da presença de Deus, aquele espírito maligno que perturbava, que trazia opressão, que influenciava negativamente a vida dessa pessoa, volta e traz mais 7. E o último estado dela é pior do que o anterior. E Manassés, quando ele foi levado para o cativeiro assírio, ele se lembrou do Deus dos pais dele. E a Bíblia diz que ele mudou radicalmente, né? E aí uma mãe mandou uma mensagem para mim agradecendo. Ela falou assim, olha, muito obrigado, porque eu tenho os meus Manassés dentro de casa, que foram criados na igreja e não estão mais na presença do Senhor. Mas essa palavra trouxe renovo para mim. Então eu acho que, na verdade, Deus sempre vai usar a vida dos seus mensageiros para tocar a vida das pessoas de uma maneira diferente. Essa história, não te cortando, mas dentro dessa seara, essa história que eu digo, essa talvez uma falácia, né? Deus está me punindo, Deus... Aquela história que, de repente, acontece alguma coisa e você coloca a culpa em Deus. Como é que você vê isso? Eu vejo que, na verdade, nós temos que ser mais... Porque Deus é amor. Pois é, mas nós temos que ser maduros o suficiente para entender que ele também diz que você é livre para fazer suas escolhas, mas você se torna refém das consequências das suas escolhas. Claro. Então, muitas vezes, o que a gente está enfrentando não é Deus nos punindo, é a consequência de decisões erradas e precipitadas que a gente toma, sem a direção dele. Por que a Bíblia foi deixada para nós? Exatamente para nos instruir. O que eu posso fazer, o que eu não devo fazer? Eu tenho que buscar uma orientação da parte de Deus para as decisões que eu vou tomar, porque, rapaz, a gente se torna refém das coisas que nós decidimos. Então, as pessoas têm a mania
né, de terceirizar isso. A gente tem uma história na Bíblia que é a história de Jó. Jó passou por um sofrimento e os amigos de Jó achavam que ele tinha culpa. Olha, você deve ter feito alguma coisa. Mas não é mais fácil, de repente, botar a culpa em Deus? De repente, falar assim, não, Deus está me punindo. Mas a culpa é da pessoa, né? Quer dizer, talvez seria essa forma de minimizar o seu próprio erro. Mas isso começou no Jardim do Éden, rapaz. Quando Adão peca, ele joga a culpa. Mas foi a esposa que o Senhor me deu, ele jogou a culpa em Deus. Então a gente percebe que isso está no nosso DNA. Nós temos a mania de sempre nos colocarmos como vítima. E quando você se coloca como vítima, você não quer sair daquela situação difícil que você está enfrentando. O Marcelo está aqui, eu estou aqui, você, não é? Todos nós enfrentamos situações difíceis na vida. Sim. Agora, o que Deus espera? Que a nossa reação seja diferente diante das calamidades que a gente enfrenta. E Davi tinha uma coisa bacana, Marcelo. Davi, ele se assentou num trono. Rapaz, você se assentar num trono para governar uma nação, isso é um privilégio, né? Mas ele nunca se importou com o trono. Ele se importava com a forma como Deus o via. Quando ele comete um homicídio, um adultério, e a gente está falando do homem que era um rei, né, que cobiçou a mulher que não era dele, mandou o marido para a guerra, chegou um momento em que ele disse para Deus, ele falou assim, pode tirar o trono, mas não retires de mim o teu espírito e não me lances fora da tua presença. Então ele nunca se importou com o trono. Para ele era importante a relação que ele tinha com Deus, porque nós erramos. Exatamente, porque como é que eu vou mudar minha vida se eu não reconheço os erros que eu cometo? Porque errar é humano, permanecer no erro é diabólico. Hoje em dia, aí nós vamos voltar agora para os tempos atuais, e aí a gente vê um monte de coisa, e eu já vi muita coisa na minha vida, como você, como Marcelo, como Paulo, como tantos outros aqui, né? Quer dizer, mas hoje em dia está mais difícil as pessoas absorverem Deus para si, ir na igreja, rezar, orar, enfim. Porque hoje está tudo muito fácil, o sexo está muito fácil, a droga está por aí, tudo é muito aceitável, tudo é muito, muito banal, né? Quer dizer, como é hoje e como o pastor faz, né? Ou o pastor ou o padre, para de repente levar a palavra para essa, e principalmente para os jovens. Eu fui criado na igreja, né? A minha família, você sabe disso, né? Que a gente tem uma relação de amizade de longa data, mas a gente vê cada coisa e fala assim, caramba, será que vai piorar mais ainda? Olha, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele fala sobre o tipo de ser humano do final dos tempos. Eu posso dizer para você que nós já chegamos nesse tempo. Jesus já tinha falado algo parecido num sermão escatológico que ele faz, lá em Mateus, no capítulo 24, que ele diz assim, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm uma dureza de coração que eu vou te contar, está difícil. Está difícil por quê? Porque o pecado endurece o coração do ser humano. O que nos quebranta é a ação do Espírito Santo em nós. Se não for a ação do Espírito Santo, você vai levando tanta pancada na vida que você vai ficando bruto, embrutecido. Aquela história de se não for pelo amor, se não for pelo amor, vai pela dor? É por aí? Quer dizer, as pessoas vão tomar tanta porrada que vai ou aceitar, ou alguns vão desbancar para a violência, como se diz, né? Quer dizer... Vamos entender uma coisa? O mesmo sol, vamos pegar o sol. O que o sol faz com barro? Ele endurece o barro, não endurece? E o que ele faz com a cera? Derrete. Ele derrete. Então, na verdade, Jesus conta uma história da parábola do semeador, que todo mundo conhece essa história, está lá em Mateus 13, que ele fala o seguinte, a semente é uma só, o que muda é a terra onde ela cai. Então, o que a gente precisa identificar é como é que está o nosso coração quando a palavra de Deus chega até nós. Né? Porque a palavra é uma só, a mensagem é uma só. Mas como que você está recebendo a mensagem que está sendo pregada? Uns recebem isso com alegria e falam assim, Senhor, muito obrigado. Me ensina o que eu preciso aprender, né? Eu preciso mudar de vida. E mudam. Outros passam a vida inteira ouvindo a mensagem, mas é uma terra seca, sabe? Que tem espinhos, que recebem a palavra no primeiro momento com alegria, mas os cuidados, as preocupações, as seduções desse mundo sufocam a palavra. Então ela se torna infrutífera. Igual conselho de mãe. Toda mãe aconselha o filho, não aconselha? E quantas vezes a gente não ouve o conselho que a mãe está dando para a gente? Aí depois que você cai numa situação difícil, aí você tem Devia ter ouvido minha mãe. Você escuta uma frase, eu te avisei. E o tal do eu te avisei, rapaz... Pesa, né? Pesa ou não pesa? A obediência hoje a Deus ela é fundamental, né?
Porque obedecer é sempre melhor do que sacrificar. É mais fácil sacrificar do que obedecer, né? O Regis é pai, você é pai também, Marcelo? O seu filho te pede alguma coisa, quando você não pode atender o que seu filho está pedindo, eu tenho certeza que o coração de vocês fica pequeno. Muito pequeno. Não fica? Porque é natural, é pai. Você está preocupado com isso, né? Você se preocupa com o bem-estar do seu filho. Você quer que seu filho seja feliz. Mas ser feliz na Bíblia é ser obediente à palavra de Deus. Não é ceder aos seus desejos nem à sua vontade. Jesus provou isso para nós. O tempo todo ele dizia, eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. Né? Ele sabia que ele tinha uma cruz, que ele tinha que morrer, para que a gente pudesse ter esperança e voltar a acreditar e sonhar com o céu, com a eternidade. Então, Deus não é o gênio da lâmpada, sabe? Que você esfrega a lâmpada, ele vai aparecer para realizar os seus desejos. Não. Eu é que nasci para cumprir o propósito de Deus. Então eu acho que a gente precisa entender isso. Obediência é o único meio para eu alcançar as bênçãos de Deus. A partir da obediência, o cristão ele passa a ter a oportunidade de receber os dons espirituais. Os dons espirituais são uma ferramenta que Deus concede à igreja para que ela possa crescer. O crescimento da igreja está alicerçado na palavra, né, e nos dons espirituais. Então, por exemplo, quando a gente está falando de dons espirituais aqui, a gente está falando da profecia. Existe o profeta verdadeiro e existe o falso profeta. Né? Qual é o papel da profecia? Não é falar se você vai casar com A ou com B. A profecia é para consolidar algo que Deus já fala com você através da palavra dele. O dom de cura, né? A gente vê isso aí. O dom da ciência, né? O falar em línguas, que a gente só pode falar em línguas mediante a ação do Espírito Santo, e isso acontece até hoje, né? Então, os dons são ferramentas que Deus dá para a igreja, capacitando a igreja para executar bem o trabalho dela. O cara estava vendendo uma ideia e falando lá uns... Marcelo, o que é isso aí? Ah, bicho... Você vê que o cara é leribia, é historinha, entendeu? E estava vendendo um ovo a R$500, dizendo ele que ia matar a fome dos caras, sabe? Mas aí, faz no entanto, ele pegava e ficava falando em alguns trechos em línguas estranhas. Olha, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, ele vai falar sobre isso. Ele fala o seguinte, a língua, o dom de línguas é um dom que vem de Deus. Mas ele diz que é muito melhor você entrar num lugar onde a palavra de Deus está sendo explicada com clareza do que você ter alguém falando em línguas e não ter alguém para interpretar. Porque muitas vezes a pessoa está falando uma língua que é estranha até para Deus. Não é Deus que está usando a pessoa, não. E aí, como é que eu vou saber o que é de Deus ou não vou saber de Deus? Aí, eu preciso do discernimento espiritual, que é um dom também. Porque você, quando tem o dom de discernir espíritos, você sabe se é Deus que está falando ou se é o inimigo que está falando na boca da pessoa. Uma vez me perguntaram assim, o que é unção para você? Eu falei, unção, outros não. Então, na verdade, tem muita língua aí, viu, Regis, que é estranha até para o próprio Deus. Pastor, para que as pessoas, né, que estão nos assistindo aí, eu tenho certeza que muita gente, pode ir, inclusive, né, pode visitar a sua igreja na rua 14, número 1130, aqui na ilha, logo depois da creche. E eu quero dizer o seguinte, o evangelho é para todos. Todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Então a porta está aberta, é para todos. Agora, uma vez que eu escuto a palavra e que eu entendo a palavra, eu vou decidir se eu vou seguir esse caminho ou não. Então nós temos reuniões na quarta-feira, às 19h30, e temos a escola bíblica dominical no domingo, às 9 horas da manhã, e o culto, né, de evangelismo sempre às 19h30 aqui na ilha. O culto é que dia da semana? Quarta e domingo. Ok. Tem um telefone, um hotline, de repente? Nós temos um canal. Só colocar, por favor. Só colocar no YouTube aí, Pastor Charles Smith, Igreja Batista Shalom. Você pode se inscrever no canal, tá acompanhando as ministrações. Nosso canal, ele reúne tudo. Nós temos documentário, louvor, pregação da palavra. Tudo que você quiser encontrar... Entra lá, viu, minha gente? Pastor Charles Smith, Igreja Batista Shalom. E o pecador do Pierre, tá dando trabalho aí? Manda um abraço para ele, que ele mexeu no joelho, tá lá, Pierre, deitado. Um beijo para você, Pierre. Um abraço fraternal, meu irmão. Fez um procedimento no joelho, tá lá de molho. É a idade, né? É, chegou, 55 anos começa a dar problema no joelho. Mas ele acha que ele é maratonista.
Tá bem, graças a Deus. É guerreira, né? Beijo, é meu braço viu, Geisa? direito. Obrigado. Olha, eu tô te esperando aquele café, viu? Ela me chamou para um café que até hoje não. Cafezinho com queijo. Pastor, obrigado mais uma vez. Pastor, não, meu amigo Charles, obrigado. Pastor Charles, obrigado por você ter vindo, aceitado o nosso convite aí. Quero você mais vezes aqui. Rapaz, é um prazer, podem contar comigo, tá? E eu quero dizer o seguinte: essa é uma porta que Deus abriu. E você também tem um papel muito grande como um comunicador, né? Então, que você peça a Deus sabedoria para você exercer muito bem o seu papel e que Deus nos ajude a cumprir o propósito que Ele tem para nós. Eu posso pedir para você fazer uma oração final? Pode. Para a gente poder abençoar o nosso local de trabalho? Vamos orar. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós queremos nesta noite agradecer o Senhor pelo privilégio, primeiro, de o Senhor nos conceder mais um dia, porque ninguém pode viver se o Senhor não permitir isso. Pedimos perdão pelos nossos pecados, apresentamos a nossa vida, as nossas necessidades e o nosso coração, porque a única coisa que o Senhor nos pede na Tua palavra é o nosso coração. O Senhor não precisa de mais nada, mas o coração é o trono onde o Senhor quer se assentar. Então eu quero pedir ao Senhor que reina sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, e que o nosso maior prazer possa ser obedecer a Tua palavra, obedecer o Senhor, sem duvidar, sem rejeitar e muito menos duvidando do que o Senhor é capaz de fazer. Abençoe cada família que nesse exato momento está tendo esse prazer de estar ouvindo, Senhor Deus, participando desse podcast, que o Senhor pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E assim a gente se despede, né? Obrigado, Marcelo, obrigado. Grande abraço, viu? Charles, obrigado a todos vocês por terem estado conosco, e a gente volta no nosso próximo encontro com mais convidados super especiais, porque a gente sempre vai trazer pessoas especiais com assuntos importantes especiais no podcast Top TV. Indique, pegue aí o nosso compartilhamento e mande para os seus amigos, para sua família, porque a gente precisa dessa força para trazer sempre notícia boa para vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.